Primeiro assunto do nosso papo antagonista de hoje, nós vamos tratar de uma revelação que foi feita pelo jornal Folha de São Paulo, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que a conta bancária de Carlos Bolsonaro recebeu de 2005 a 2021 129,5 mil reais em depósito em espécie. Eu vou repetir o valor, pessoal, 129 mil reais em espécie, em dinheiro vivo. Desse total, 91 mil não tem origem identificada, conforme aponta o laudo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Um dos créditos sem identificação do depositante, cerca de 10 mil reais, foi feito uma semana antes de o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro adquirir um imóvel em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foi o que detalhou essa apuração da Folha de São Paulo, né? Essas informações, elas constam no laudo que foi feito pelo Laboratório de Tecnologia e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro também do Ministério Público do Rio de Janeiro, no âmbito dessa investigação das rachadinhas no gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio. O advogado do vereador, o Antônio Carlos Fonseca, disse que não vai se manifestar sobre esse assunto por enquanto, e fato é que esse laudo aponta exatamente isso, essa transação na conta, inclusive, de Carlos Bolsonaro, na conta bancária do filho do ex-presidente. Esse assunto que a gente abre o nosso papo de hoje, e eu já chamo para cá o Carlos Graeb, o Wilson Lima também, que estão comigo no programa. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Graeb, quero começar com você sobre esse ponto aí, dessa revelação que foi feita agora, mostrando, então, né, que nessa transação haveria ali um dinheiro que estava na conta, que foi colocado na conta de Carlos Bolsonaro entre 2005 e 2021, na ordem de 129 mil reais. Graeb, boa noite, bem-vindo. Buenas, Kenzo, boa noite, Wilson, pessoal do chat, muito boa noite. A gente conversou sobre isso ontem, né? A gente viu que se não me engano, o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, lá na Câmara do Rio de Janeiro, já tinha sido meio que enquadrado com clareza ali como um praticante da rachadinha, né? Como o cara que organizava toda aquela pegadinha, né? Aquela fisgadinha no salário dos funcionários do gabinete, às vezes gente que nem sequer aparecia lá para trabalhar, ou então que deixava uma parte do seu salário, né? E a gente comentava que até ontem não tinha surgido o vínculo final, né, a transferência desses recursos para a conta do Carlos Bolsonaro. Enfim, tudo levava a crer que era um esquema clássico de rachadinha e que acabaria beneficiando o vereador também, mas ainda não tínhamos informações sobre isso. Então aí as informações demorou pouquinho, muito pouquinho, para aparecer esse vínculo aparente, né? Não está ainda dito com todas as letras que o dinheiro, esses 129 mil reais, vieram da rachadinha, mas parece que o cerco está se fechando aí e que provavelmente é questão de tempo até conectarem essa grana, bela grana, que apareceu assim do nada nas contas do Carlos Bolsonaro, à prática que estava acontecendo ali no seu gabinete, né? Então, a gente foi cauteloso ontem, bastaram 24 horas para que a nossa cautela possa praticamente ser deixada de lado, né? A gente já sabe como funcionam esses esquemas. Vão lá, pegam na boca do caixa, depositam em dinheiro vivo, tudo que a gente já tem visto há bastante tempo. Então, a situação está feia para o filho mais novo aí para o filho do meio, né, na verdade, do Jair Bolsonaro. A gente tinha observado também que, como ele não mudou de cargo político nos últimos anos,
aquele caminho abriu para o Flávio Bolsonaro anular uma série de decisões judiciais, anular uma série de medidas que tinham sido tomadas pelo Ministério Público, está fechado para o Carlos. Aquilo que valeu para o Flávio, neste momento, não vale para o Carlos, a menos que ele ache alguma outra saída esperta jurídica. Como eu disse, né, com bons advogados e depois de 3.500 recursos, de repente, acaba aparecendo solução jurídica para tudo. A gente viu isso acontecer com Lula, a gente viu isso acontecer com Flávio Bolsonaro. Por enquanto, parece mais difícil para o Carlos Bolsonaro. No momento, ele está olhando ali para um túnel meio escuro, sem luz lá no final. Mas vamos ver. Politicamente, a gente estava falando em termos jurídicos, politicamente, aquilo, né? O que se esperava do filho do Jair Bolsonaro, ou seja, a comprovação, né, o fortalecimento das evidências de que ele é um rachadeiro, tá aí, na mesa. Só não vê quem não quiser. Quem optar mesmo pela saída do avestruz, né? Aquela de enfiar a cabeça na terra e fazer de conta que nada está acontecendo à sua volta. Agora, Wilson, quero puxar com você o ponto desse cerco que está se fechando em volta de Carlos Bolsonaro. Inclusive, o que se fala já nos bastidores aqui em Brasília é que Bolsonaro já foi alertado disso, que o cerco está se fechando ali para o filho 02 dele por conta dessas rachadinhas lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Wilson, muito boa noite, seja bem-vindo, Wilson. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graeb. Boa noite para você que nos acompanha no chat. Definitivamente, Kenzo, essa não foi uma semana boa para o clã Bolsonaro, né? Enfim, teve a operação da Polícia Federal e agora essas revelações em série, tanto do jornal o Globo quanto agora da Folha de São Paulo, relacionadas ao Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente da República. É bom lembrar, Kenzo, que o Carlos tem uma relação muito conflituosa, né, com o pai, né? Ali no âmago da família, o Jair sempre demonstrou uma preocupação com o Carlos Bolsonaro e, enfim, acho que inclusive já contei a história do Golden Shower aqui no papo. Então, há uma relação muito imbricada entre os dois, né? E cada vez que você aparece esse tipo de revelação, cada vez que você tem um detalhe a mais sobre o esquema de rachadinha no gabinete, quer seja do Carlos, quer seja do Flávio, você tem a confirmação de que era uma prática de família, praticamente, né? Era uma ação quase que institucionalizada ali no clã Bolsonaro. O cerco se fecha, o Carlos Bolsonaro ele vai ter que se defender porque, ao contrário do que tem acontecido com o pai, né? Pelo menos nesse momento, as informações são muito substanciais, sabe? Tem muito... O lastro probatório, ele é consistente, né? Aquilo que a gente sempre bate aqui no programa. Tem batom na cueca, nesse caso da rachadinha. O valor é pequeno, é irrisório, é 91 mil? De fato, o valor não é grande. Mas o fato de você ter alguns elementos que ligam o gabinete, ligam o Carlos Bolsonaro a um esquema de rachadinha com comprovação técnica, deixam ele, sem dúvida nenhuma, numa situação bem delicada. E as consequências disso são inimagináveis, porque o Carlos Bolsonaro, ele não, da família, todos nós sabemos que ele não é o ser mais político, muito pelo contrário. Vários integrantes ali do PL, do partido do presidente da República, do ex-presidente da República, atribuem ao Carlos uma parcela de culpa na derrota das eleições de 2022. Tanto é que, quando o Carlos Bolsonaro deixou de administrar as redes do pai, né, na semana retrasada, se não me engano, o Carlos ele deu um recado principalmente para essa ala política do PL, né, que, segundo ele, estaria ali interferindo nos trabalhos dele na condução das redes sociais do pai. Então, assim, o cerco se fecha, o Carlos Bolsonaro ele é uma bomba relógio e as consequências dessas revelações são inimagináveis.